Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. A CPI da Covid chegou no seu último dia de depoimento. Depoimento esse que trouxe justamente um representante da famosa comissão que trata dos protocolos de saúde e que debateu, mas não aprovou, ou não votou, ou não decidiu sobre o chamado protocolo que permitia ou tornava inútil o famoso kit Covid. Por que fechar a CPI neste depoimento de hoje? Lembrando a vocês, seguidores, que o nosso JBR News de hoje, terça-feira, dia 19 de outubro, é apenas o último dia de depoimentos, porque, na verdade, a CPI se encerra com a leitura e votação do relatório final, e é disso que a gente vai falar. Porque o depoimento de hoje é importante. A Conitec tem uma importância no Ministério da Saúde, a decisão ou não de se usar o kit Covid é fundamental, afinal de contas, pela própria CPI, gerou uma série de mortes por desinformação ou até por má-fé. De qualquer maneira, o ponto político de hoje, já que este conteúdo é feito para tratar da política, a gente não tem como fugir exatamente do que é o problema político da CPI, que é a votação prevista, mas já adiada, do relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan Calheiros, como disse, inclusive, ontem, muito bem dito por Rodolfo Lago no seu comentário, acabou deixando-se levar pela fogueira das vaidades. E olha que é um político experiente, foi presidente do Senado Federal, já foi muita coisa. Ainda assim se deixou levar, como disse Rodolfo Lago, pela fogueira das vaidades. Mas agora ele vai ter que arrumar uma forma do seu relatório não cair em mais da metade. Porque ao vazar o relatório para a imprensa, antes de negociar com seus pares, como é dito no Senado Federal, ele acabou causando um mal-estar muito grande. Já não haveria consenso para votar o relatório como foi feito. É uma casa política que tem que se discutir e tratar os melhores pontos e os piores pontos de uma maneira que todos coincidam para que se coloque em votação. É assim, é um jogo combinado mesmo, seguidores e seguidoras. Normalmente vai ter sempre uma dissidência daqui, uma dissidência acolá, mas, no geral, ainda mais se tratando do Senado da República, que eu conheço muito bem, é uma casa pequena, com 81 parlamentares, a gente brinca. Eu cobri muitos anos aquela casa, fui assessor e vivi muitos anos ali naquele ambiente do plenário, do cafezinho, dos gabinetes, e ali a gente sabe. As conversas são tratadas antes da votação, os tratos, os combinados são feitos. Sempre haverá uma voz dissonante, uma voz contrária, mas, no geral, por ser uma casa pequena, é um colegiado que consegue combinar as decisões. Claro, respeitando, como disse, os pontos de vista dissidentes, mas tentando se buscar um consenso. E é isso que eles estão fazendo e, por isso, eles adiaram o relatório para a próxima semana, para ver se conseguem esse consenso. Agora, o fato é, esse consenso chegando e aprovando o relatório, dificilmente terá um relatório aprovado como o senador Renan Calheiros preparou. Porque, ao colocar o presidente da República indiciado em 11 crimes, já gerou polêmica, inclusive para aqueles que fazem parte do famoso G7 da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há consenso nem mesmo entre esses 7 senadores apenas. Por isso, hoje,
na casa do senador Tasso Gereissati, experiente político do Ceará, do PSDB, será feito um jantar, justamente para se tentar conversar e buscar um consenso para a votação da próxima semana. Tudo isso é política, e tudo isso reflete, sabe aonde? No ano que vem, quando eu, você e os brasileiros aptos a votar estarão nas urnas colocando seu voto. O que acontece, seguidor e seguidora, é que lá na frente, este assunto CPI, que hoje é o mais comentado do Brasil, que tem maior destaque na mídia, dificilmente vai ter a mesma repercussão e a mesma importância. Porque o que está tocando na vida de todo mundo é a economia. O presidente da República já começa a negociar, falando em negociações, inclusive, para que o seu novo Auxílio Brasil, que nada mais é do que o Bolsa Família remodelado ou transformado, chegue a R$ 400 por mês. Por que isso? Economia. A economia que vai decidir a eleição do ano que vem, e não a CPI da Covid, ou até a pandemia. São fatores importantes, o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito é fundamental, ele avançou muitas questões no Brasil e que culminará com muitas fiscalizações, controles e, obviamente, talvez até sanções ou penalidades. A importância de uma CPI ela é fundamental, mas se tratando de uma casa política, faz sempre-se com o olho ou com os olhos voltados para uma eleição que é do ano que vem. Portanto, o fechamento da comissão parlamentar hoje, ou melhor, o fechamento da etapa de depoimentos, fecha um momento político da história do Brasil neste ano de 21, porque culmina com um assunto mais discutido, mais tratado, que afetou a todos nós, que é a pandemia. Mas para 2022, eu lhe faço uma aposta, seguidor e seguidora. O assunto mais forte será a economia. A inflação, o desemprego, as questões sociais e, principalmente, as perspectivas de um país economicamente forte e estável, coisa que não temos hoje. Portanto, a CPI, ou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, no Senado Federal, encerra hoje o seu depoimento, indo para um jantar de negociação na casa do senador Gereissati para tentar votar na semana que vem. E aí sim, fechamento desta comissão, importantíssima para o Brasil, dará justamente alguns ingredientes ou argumentos para a eleição no ano que vem. Mas o principal será, de fato, a economia. Chegamos ao final deste comentário diário, o JBR News, feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Até amanhã. Lembrando a vocês, quem estará aí é Rodolfo Lago. Um abraço.